Olá, amigos e amigas. Mais uma vez a gente está aqui para a gente pensar em coisas, em pessoas, em vida. E falando nisso, em vida, não sei se você já ouviu falar em Sam Burns. É o nome de um menino que eu não sei se ele ainda está vivo ou não, mas ele tem uma doença chamada progeria. E essa doença, ela faz o quê? Ela provoca um envelhecimento rápido e ganha-se muito pouco peso. E ele tinha um sonho. O sonho dele era, ele queria tocar na banda da escola. E o que ele queria tocar é uma caixa de repique. Só que a caixa de repique pesava 23 quilos e ele não podia aguentar com o corpo tão pequeno, tão frágil, ele não aguentaria segurar um instrumento de 23 quilos. Foi então que ele, eh, com auxílio de pessoas, começou a pesquisar como poder fabricar um instrumento e ele conseguiu produzir, fabricar uma caixa de repique. Entre a caixa de repique e o talabar, que é aquelas alças que segura o instrumento, ele conseguiu reduzir ela de 23 quilos para 3 quilos, acredite se quiser, por 3 quilos, ele tirou 20 quilos do instrumento. E o interessante disso é que você talvez já tenha assistido até o filme dele. No filme, passa ele tem uma cabeça assim que- desenvolvida, assim, um crânio bem crescido e o queixo meio afunilado. E ele é magro porque essa doença, ela faz com que a pessoa perca muito peso e, e o envelhecimento é acelerado. E ele aproveitou a vida dele, ele ajudou, se ajuntou com o cientista para poder estudar a bactéria, a doença dele, e eles descobriram que é uma bactéria que faz o quê? O aceleramento do envelhecimento. Ela não fabrica, o corpo vai envelhecendo precoce demais, né? E a vida dele acaba sendo mais curta do que qualquer outro tipo de criança poderia fazer. Mas o interessante disso, perguntaram para ele assim, mas e qual que é a sua filosofia de vida? E ele fala assim, eu não importo o que quero ser e nem importa o que possa mudar, o que me importa mesmo é que eu posso mudar o mundo. E ele conseguiu descobrir uma proteína que enfraquecia a estrutura das células e daí falou assim para ele, falaram para ele, se você fosse deixar uma frase, alguma coisa de sua filosofia, ele falou assim: a vida passa rápido. Se não olhar ao redor, pode desperdiçá-la. E olha só, este menino foi tão prodígio que a mãe se juntou à equipe para poder estudar. Ele também estudou sobre a bactéria dele, sobre como poderiam desenvolver alguma coisa para poder impedir que essa doença aumentasse ou então exterminasse tão cedo com a vida dele. E a história dele você já deve ter visto em filme, porque foi feito um filme da vida dele, onde ele conta e passa essas dificuldades que ele tinha. E e interessante, né, que ele tem uma cabeça muito positiva e eu falo assim, eu não penso na doença que ele tem, mas ele passa a maior parte do tempo pensando o quê? Em coisas que não tem nada a ver com a doença. E não olha para, não pede nada, ele fica com as coisas que pode fazer e deixando para trás aquelas que ele não consegue fazer. Então foi quando ele, pensando desse jeito, foi quando ele, no filme você vai ver que ele está tocando na banda e a caixa de repique as cenas, né, feito com ele mesmo e você vai ver como é muito interessante esse filme da vida dele. E ele fala assim, não importa o que eu quero ser,
O que importa é que eu posso mudar o mundo. E você? Será que você pensa tão grande assim que você pode mudar o mundo? Ele, pelo menos, ajudou a trabalhar na descoberta não da cura, mas pelo menos já o processo. O que que é que essa doença causa esse envelhecimento? E quem sabe no futuro ou até já exista até um procedimento para que possa acabar com essa doença. Porque imagina só, ele tinha tudo para ser infeliz, porque as crianças deveriam caçoar, zoar com a cara dele, porque ele, com 17 anos, ele foi no TED, foi falar da sua história de vida. E com 17 anos, ele parecia um velho de 80 e poucos anos. Ele não tinha o rosto tão enrugado assim, mas a velhice do rosto dele, o nariz vai crescendo, as orelhas também crescem, o crânio da cabeça cresce, né? Então ele vai se deformando. E ele nunca desistiu de querer viver feliz. E era o que ele sempre falava. Ele falava assim que ele queria um espírito de pensar sempre na frente e não naquilo que ficou para trás. E não importa o que eu queira, não importa muitas vezes a doença, o que traz os obstáculos que possam impedir, mas o que importava era o que ele não ficava preso àquilo que ele não podia, mas ele ia atrás daquilo que ele podia. Então ele desenvolveu uma caixa de repique muito leve, com um talabar bem, contudo pesando somente 3 quilos. Ele conseguiu tocar super bem na fanfarra de fazer ele mesmo sozinho fazer caixa de repique no meio da banda toda. Ele conseguiu entrar num grupo de cientistas para poder estudar a doença dele. E ainda por cima, foi feito o filme da vida dele, no qual ele contracenou com os diretores e com o personagem próprio dele, e assim se tornou mais famoso do que muitas pessoas normais. Ou talvez como pessoas normais como nós, que a gente nunca sai do mesmo lugar. Deus, obrigado, Senhor Jesus, meu Deus, porque nós temos, Senhor, tudo perfeito, Senhor. Nós podemos pensar, nós podemos ter pernas e braços tudo normais, Senhor. Podemos ter uma vida aparentemente normal, Senhor Deus, e isso é muito bom, Deus. Obrigado, Deus e Pai, porque Tu dá, Senhor Jesus, a impossibilidade para pessoas, Senhor Jesus, que pode suportar tais coisas e ela nos ensina a como superar cada obstáculo que tem. Mesmo ele sabendo que ele poderia viver poucos anos, que envelhecendo precocemente, ele nunca desistiu de. Ele falava que nunca parava para ficar pensando naquilo que ele não podia, naquilo que ele não conseguia fazer, naquilo que era as dificuldades dele. Mas ele sempre pensava como ser feliz. Senhor, e nós entendemos que isso é uma qualidade que vem de Ti, Deus, porque só Tu que nos faz, Senhor Jesus, sermos felizes quando nós entendemos que temos um Deus que trabalha nas nossas impossibilidades para que apareça o Deus que há em nós. E assim, como este menino, ele colocou a mente dele para acreditar em tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era honesto, tudo aquilo que era justo, tudo aquilo que pudesse contribuir com o mundo. E tudo isso, se alguma coisa boa vem de Deus, então nós cremos que era Deus que estava com ele. E ele escolheu a boa parte. E que nós também possamos aprender com ele, desse jeito, a poder dar graça em todas as coisas, porque nós podemos fazer tantas coisas, não temos deficiência nem nada. Senhor Deus, ensina-nos a ser grato todos os dias de nossa vida, hoje e sempre. Amém.